Nós e essa nossa mania de querer ajudar Deus a cumprir as promessas dele na nossa vida. Tu tá lembrado de Abraão? Então, mais clara do que a promessa de Deus na vida de Abraão é impossível. Deus apareceu para Abraão, a gente continua no Esmagados. A gente vai passear na história de Abraão enquanto o Senhor estiver mandando. Entendesse? Ninguém vai sair daqui com dúvida de posicionamento, ninguém vai sair daqui com dúvidas acerca da responsabilidade que Deus tem sobre nós. Ninguém vai sair daqui duvidando da fidelidade dele, porque infiel somos nós. Mas ele é tremendo. A gente continua no Esmagados. E a gente já conversou sobre Abraão. Abraão que tinha uma promessa extremamente clara. Descendência. Descendência, Abraão. Os filhos dos teus filhos. E os filhos dos teus filhos. Descendência vinda de ti, Abraão. Sangue do teu sangue. Teve um momento ali que Abraão duvidou. Teve um momento que ele disse, não adianta eu ter tanta coisa, conquistar tantos bens materiais se eu não tenho um filho para deixar. E a gente não vai julgar, porque o caminho da espera causa algumas dúvidas em nós e a gente vai conversar sobre isso acerca do Salmo 126, logo em breve. Mas aí, Abraão decidiu crer, tá lembrado? Lá em Gênesis 15, ele acreditou. Ele foi creditado por justiça, porque ele acreditou, ele confiou, ele creu e a fé posicionou ele. Mas foi Abraão quem creu. E Sarai? Sarai não creu. Sarai tentou fazer o que a gente tenta fazer. Ela era estéril. Se era para ter filho, se Abraão ia ter uma descendência, ela era a esposa dele. Ela era estéril. Eles já tinham passado da idade de gerar. Então, o que foi que ela fez? Eu vou fazer um arrumadinho para ajudar Deus, para dar um empurrãozinho, para ajudar Deus a cumprir a promessa dele na vida de Abraão. E na minha vida, eu tenho uma serva que eu peguei lá no Egito. Observação, Egito. O nome dela é H. Eu vou oferecer para Abraão. Vou dizer, ele deita com ela, engravida ela e ela vai te dar uma descendência. Presta atenção na mentalidade de Sarai, que não se difere em nada da nossa. Porque a gente acha que o Senhor não tem poder para fazer em nós. E a gente começa a procurar terceiros para colocar na promessa. Abraão ofereceu o servo, Eliezer de Damasco. Lembra? E o Senhor disse, não é o teu servo. Não é o teu servo que vai herdar a promessa. Vem de ti, é do teu sangue. Aí Sarai, por sua vez, botou H. Abraão fez o sacrifício enorme, contém ironia, de deitar com H. H engravidou. Isso aqui é tão interessante, porque H precisava de Sarai. Morava na casa de Sarai. Vivia embaixo da tenda de Sarai. Se alimentava do pão de Sarai. Mas a partir do momento que ela engravidou, ela começou a tratar Sarai de forma diferente. E eu já abro um parêntese para te dizer que a gente só conhece as pessoas quando a gente enxerga elas gerando algo que a gente não pode gerar. Porque existem pessoas e pessoas. H do Egito, com costumes do Egito. Isso é muito interessante. A partir do momento que H começou a gerar, o comportamento dela acerca da senhora dela mudou. Ela começou a destratar Sarai. Ela estava gerando algo que era impossível para Sarai. Mas a culpa não era dela. Quem incluiu ela na promessa? Que responsabilidade nós temos acerca das alianças que nós fazemos? Porque se o Senhor olhou para nós e fez uma promessa grande sobre nós, não existe promessa pequena com Deus não, viu? Se Deus olhou para nós e depositou em nós uma promessa grande, as alianças que a gente faz é responsabilidade nossa. Será que tu vai dar conta de sustentar essa pessoa debaixo da tua tenda? Porque tu estás fazendo aliança com ela? Será que tu estás disposto a viver a promessa com essa pessoa? E por que tu estás se aliançando com ela? Porque a bênção do Senhor que está sobre ti, com quem tu se aliançar, a bênção alcança a pessoa. A tenda que te cobre, quem tu colocar embaixo vai ser coberto também. Isso aí não é com Deus não, isso aí é as tuas alianças, as tuas escolhas, tua responsabilidade. Isso aqui é coisa muito séria. Sarai teve a brilhante ideia de colocar H do Egito nessa situação. Vamos pra Bíblia? Pega a tua Bíblia de papel. É um privilégio que nós temos. Minha Bíblia tá acabadinha, minha gente. Mas eu amo tanto essa Bíblia. E eu vou ficar com ela até eu ler ela todinha. E depois eu vou guardar ela. E vou comprar outra, vou começar outra. Gênesis 16. Só a parte B do versículo 6. A partir deste momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que H fugiu. Eu já contei a vocês a respeito do comportamento de H ter mudado acerca de Sarai. Sarai foi reclamar para Abrão do comportamento de H.
E o que foi que Abraão disse? A serva é tua. Faz o que tu bem quiser, porque a serva é tua. Mas tu tá lembrada que Sarai fazia parte do povo eleito adquirido? Tu tá lembrada que Sarai era crente? Que Sarai tinha um testemunho? Que Sarai tinha raízes? Sarai não era H que veio do Egito, de uma terra pagã, que não conhecia o Deus fiel e poderoso. Não. Sarai sabia que existia um Deus que falava com seu marido, que tinha feito promessa, que a conduta do povo de Deus era diferente da conduta do Egito. Mas a partir do momento que ela foi afrontada por H, e Abraão disse assim, faz o que tu quiser, a serva é tua. Sarai perdeu a identidade. E perdeu a identidade por quê? Porque quis fazer um arrumadinho, porque quis dar uma ajudinha, uma forcinha no trabalhar de Deus, e Deus não precisa disso. Quanto mais a gente tenta facilitar para Deus, a gente complica pra gente. Porque Sarai simplesmente acabou de arrumar um problema que ela não precisava. Ela quis arrumar um jeitinho e ela acabou arrumando um problema. H mudou a conduta, automaticamente Sarai perdeu a identidade. Porque uma crente, serva do Senhor, que tem raiz, que tem bagagem, começar a tratar uma egípcia de uma forma tão maldosa para ela fugir, que testemunho ela está dando? Que testemunho nós estamos dando? Quais são os passos que nós estamos dando? Porque existem pessoas nos observando e recai sobre nós uma responsabilidade grande. Tomamos atitudes erradas, nos aliançamos com pessoas erradas, incluímos pessoas erradas na promessa de Deus na nossa vida, e depois a gente quer maltratar, destratar, expulsar, magoar, pisar até a pessoa fugir. Aí o céu olha pra gente e diz assim, foi assim que eu te ensinei? Quer dizer que tu tá oprimindo um egípcio até ela fugir? E tu é povo santo, povo adquirido. Tu é importante a nossa conduta. A nossa conduta, ela é medida nos momentos de dificuldade. Nós não somos aprovados na bonança. Nós somos aprovados nos desertos. É quando a gente precisa provar onde é que estão os frutos do Espírito. O que é que a gente tem aprendido durante todo esse tempo de evangelho? Quando chega o momento do aperto, da afronta, da calúnia, da difamação, o momento que H começa a gerar algo que a gente não está gerando e começa a debochar. Qual é a nossa conduta? Será que a gente vai pisar em H, a gente com bagagem espiritual? Será que a gente vai maltratar até a egípcia a fugir, sendo que ela teve acesso à casa de alguém que serve a Deus? Ela vai sair de lá com a imagem de alguém que diz que serve a Deus, mas oprimiu ela a ponto dela fugir para o deserto grávida. Tem uma responsabilidade tão grande sobre nós. A gente não faz ideia, mas a nossa conduta muda tudo. Quanto mais a gente anda segundo a vontade de Deus, sem querer ajudar, eu vou fazer isso aqui para te ajudar a cumprir a promessa, mas conservada se mantém a nossa identidade.